Muitos tendem a achar hoje que para conseguir vender o seu produto ou o seu serviço nas redes sociais, muitos tendem a achar que para você conseguir se destacar, você precisa conhecer, você precisa dominar todos os hacks de persuasão, de como convencer o outro, todos os hacks de comunicação. Você precisa ter a comunicação mais magnética possível para você conseguir prender a atenção do outro e etc. E eu te digo, e eu vou te mostrar nesse vídeo, vou destrinchar para você o porquê, mas eu te digo que não, que você não precisa dominar nenhum hack de persuasão, nenhum hack de comunicação para começar a se destacar no mercado de trabalho hoje, nesse mercado ultra competitivo, e muito menos para vender o teu produto ou o teu serviço. Eu diria que certos hacks de comunicação eles servem apenas como uma cereja do bolo para dar um enfeite a mais, mas a base do bolo, a massa do bolo, o recheio, não vem com nenhum hack de persuasão. E eu vou te mostrar o porquê nessa aula aqui. Se você caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Nesse canal eu falo principalmente sobre desenvolvimento profissional e pessoal. Eu vou deixar também a minha página do Instagram aqui embaixo para quem quiser seguir, para quem chegar ao final do vídeo e gostar do vídeo, gostar da minha comunicação, quiser saber mais sobre o conhecimento que eu tenho para passar. Constantemente, diariamente, eu trago no Story ensinamentos, dicas sobre comportamento humano, sobre consciência humana, sobre como tomar melhores decisões, como manejar melhor a própria vida, porque eu descobri que eu sempre gostei de estudar, sempre fui atrás de ler muitos livros, sempre fui uma autodidata, mas eu descobri que o que eu mais gosto de aprender nesse mundo é sobre o cérebro, é sobre o que nós chamamos de consciência e sobre como isso afeta o modo como nós nos comportamos diariamente e como nós tomamos decisões. Enfim, voltando agora, começando a falar sobre o tema do vídeo especificamente. Uma comunicação eficaz hoje. Primeira coisa, por que é necessário você construir uma comunicação eficiente? Porque através de uma comunicação eficiente, você externaliza, né? Através da linguagem verbal, você externaliza um discurso seu. E esse discurso é o que faz você ser visto como alguém autêntico nesse mercado de trabalho ultra competitivo de hoje. É esse discurso que vai fazer você ser visto como alguém diferente, emancipado dos demais profissionais que já existem, inclusive dentro da tua área de atuação. E aí, quando você entende como produzir um bom discurso capaz de fazer com que a sua audiência te veja como alguém exclusivo, como alguém único, onde não há nem espaço para comparação. A audiência nem consegue conceber em te comparar com outra pessoa, porque não tem como. O delta é muito grande entre você e os outros profissionais. Você consegue isso através de uma comunicação estratégica, através de externalizar um discurso estratégico. Eu abordo mais essa questão aqui de como você é capaz de produzir um bom discurso para ser visto como alguém autêntico dentro da minha metodologia. Eu tenho uma metodologia que foi pensada e estruturada principalmente para profissionais que desejam entender como gerar diferenciação no mercado de trabalho hoje. E, inclusive, parar de pensar de uma forma que eu diria que é ilimitada de que mercado saturado existe. Na minha opinião, mercado saturado não existe. É apenas uma visão limitada de quem ainda não dominou como funciona a dinâmica do mundo hoje, a dinâmica social, a dinâmica das relações humanas, a dinâmica da produção de conteúdo desse mundo globalizado e interconectado. Eu abordo esse tema, esse assunto dentro da minha metodologia. Se for de seu interesse, você também pode acessar o meu Instagram e me enviar um direct para saber mais. Mas voltando aqui para a comunicação, eu diria que uma comunicação eficiente, estratégica, ela apresenta 3 características. A primeira, tá? Aqui não está em ordem de importância, tá? São 3 características, mas não significa que a primeira é mais importante que a última. Apenas numerei aqui em 1, 2 e 3. A primeira, a sua comunicação, ela precisa ser uma comunicação natural, leve, dinâmica, em que não seja maçante te ouvir. Inclusive, é por isso que hoje
existem tantos podcasts e tantas mentorias grátis. Por isso que existe hoje tantos canais de podcast no YouTube que fazem sucesso. Por quê? Porque qual é a comunicação presente nesses podcasts de hoje? Qual é a comunicação presente em uma mentoria que você paga milhões? Qual é a comunicação presente em uma palestra? Aquela palestra, sei lá, cheia de empresários que as pessoas pagam milhões para ouvir lá o que o empresário tem a falar sobre modelo de negócio, por exemplo. Que tipo de comunicação é utilizada nesses meios? Conversas. E eu diria que conversas hoje é a principal forma de comunicação capaz de engajar as pessoas, capaz de motivá-las, capaz de entreter. Porque conversas, para quem não sabe, elas surgiram ocasionalmente na história da humanidade. Nós desenvolvemos capacidade de memória, de raciocínio e de linguagem verbal. E disso surgiram as conversas. E uma característica da natureza, da evolução natural, é que uma coisa, ela só é passada à frente, ela só é perpetuada se ela tiver uma utilidade, se ela servir a um determinado fim. Caso contrário, ela iria perecer e deixar de existir. Então, conversas surgiram ocasionalmente na história da humanidade e se perpetuaram até hoje. Por quê? Porque foram úteis de alguma forma. Imagina, é uma pessoa, um grupo, um bando de caçadores-coletores andando lá na época da savana africana. Nessa época, os seres humanos andavam em grupo, porque era perigoso andar sozinho. Imagina que eles observam uma árvore cheia de frutos, mas é uma árvore muito alta. Como é que eles iriam fazer para pegar os frutos dessa árvore? Eles iam ter que se comunicar. E esse tipo de comunicação era uma conversa. Um membro do grupo vê a árvore alta cheia de frutos e ele fala, olha essa árvore, caramba, cheia de frutos, vai servir para todo o nosso bando. Isso ele comunica para o amigo do lado. E aí eles precisam bolar um plano para subir e pegar os frutos da árvore porque a árvore é muito alta. Então esse amigo fala, o que você acha de eu subir no seu ombro, você sobe na minha mão, aí você sobe no galho, aí o terceiro amigo faz isso, a gente consegue alcançar os frutos e você joga eles de lá de cima, que a gente pega. Vejam que eles precisavam bolar um plano para alcançar um objetivo, porque sozinho ninguém ia conseguir. Como eles fizeram isso? Através de uma conversa. Uma troca de informações, uma troca de sabedoria entre duas ou mais pessoas. Por isso que hoje uma comunicação na forma de conversas leves, conversas dinâmicas, funcionam tanto. E aqui tá uma característica muito importante que te torna capaz de engajar a tua audiência, o teu público-alvo, os teus possíveis futuros clientes. O quanto você é capaz de criar uma comunicação leve, dinâmica, aonde o outro nem vai sentir que você está querendo passar algum ensinamento para ele, mas ele vai se ver imerso no discurso que você está produzindo e vai se ver imerso nesse conhecimento que você está passando para ele sem nem se ligar, só vai perceber depois. E assim você se torna útil para a tua audiência. E aqui a gente cai na segunda característica de uma boa comunicação. Você precisa ser útil para a tua audiência. E aqui é um ponto muito importante. Você precisa ser útil para o teu público-alvo, para as pessoas que te acompanham nas redes sociais, de uma forma que não seja necessariamente técnica. Porque eu acredito que muitos profissionais, principalmente profissionais que já atendiam fora das redes sociais e entraram nas mídias digitais para coletar todas as vantagens que essas mídias proporcionam, né, que é a escala, a margem, enfim. Eu acredito que esses profissionais vendam algum produto ou algum serviço no Instagram, nas redes sociais, na internet. Só que, portanto, vejam, esses profissionais, eles têm alguma competência técnica,
para resolver um determinado problema de um determinado público. Mas o ensinamento, a utilidade prática que eu estou me referindo aqui, não é uma utilidade, não é um ensinamento técnico que você vai proporcionar para a tua audiência. É um outro tipo de ensinamento. E aí eu abordo que outro tipo de ensinamento dentro da minha metodologia. Você pode acessar o meu Instagram e me enviar um direct para saber mais. Terceira característica de uma comunicação eficaz. Você precisa ser capaz de causar uma mudança de estado corporal em quem está te ouvindo. Tem um neurocientista chamado Antônio Damasio. Ele, para mim, é um dos maiores vivos hoje. Ele estuda muito sobre consciência, sobre o que é a consciência, sobre o cérebro, enfim, e como isso afeta tudo o que nós tendemos a chamar de visão de mundo. E uma coisa que Damasio afirma muito é que todo o nosso comportamento, toda a nossa tomada de decisão tem uma emoção relacionada. Eu aqui, gravando esse vídeo, tenho uma emoção relacionada que me fez decidir gravar o vídeo. Tem a ver com um contexto de vida maior, um contexto global, um organismo situado no espaço e no tempo que tem objetivos, sonhos, metas, desejos, interesses. Enfim, você precisa, através de um discurso bem estruturado, bem produzido, você precisa causar uma motivação, uma mudança visceral, uma mudança na fisiologia de quem está te ouvindo. Você defende o que você fala com unhas e dentes, você fala aquilo com muita força, com muita clareza, que é impossível o outro não sentir motivado com o que você está falando. Você defende aquilo com tantas unhas, com unhas e dentes. Você tem uma profunda fé, uma profunda crença no que você está passando pro outro. E o outro, ele se sente, sabe aquela mudança, aquele frio na barriga, quando alguém tá te passando conhecimento e é uma coisa nova que ninguém nunca tinha te falado e você fica de boca aberta ouvindo a pessoa falar porque ela tá mudando a tua visão de mundo. Você sente um frio na barriga, um formigamento, uma inquietação, uma euforia, aquelas pessoas capazes de motivar. É isso que você tem que ser capaz de fazer com a tua audiência. E isso você consegue adequando o tom de voz, expressão facial. É preciso exalar uma energia que vem de dentro. E claro, você precisa ter muita fé no que você está falando. Você precisa acreditar profundamente no que você está falando. Tá? E junto dessa terceira característica, além de você conseguir causar uma mudança de estado visceral no outro, você precisa, o seu discurso, sua comunicação, ela precisa ser muito descritiva, muito detalhada e específica. Aonde a pessoa passa, aonde você traz a lógica por trás da coisa, a lógica por trás do porquê você está defendendo o que você está defendendo. E isso aqui é uma coisa que eu também abordo dentro da minha metodologia. Enfim, vejam como que essas três, eu acredito que as pessoas, que os profissionais hoje que dominem essas três características vão conseguir se destacar da manada, da massa de profissionais que todos os dias estão entrando no mercado de trabalho, mas que acabam sempre produzindo os mesmos discursos, trazendo a mesma visão, estruturando as mesmas soluções, e aí você ficam com aquela visão limitada de mercado saturado e aí ficam se comparando com o profissional do lado. Isso ocorre por quê? Porque eles não entenderam ainda como criar uma comunicação estratégica, produzir um discurso que seja capaz de fazê-los serem vistos como alguém autêntico, como um profissional autêntico, para além do rótulo profissional técnico. Eu abordo esse tema aqui sobre diferenciação profissional, sobre ser útil para a audiência, para além da tua competência técnica, para além do teu rótulo profissional, sabe, aquele diploma? Porque o diploma hoje não te diferencia mais, e é importante deixar isso muito claro. O que vai causar a diferenciação profissional entre o profissional X e o profissional Y não é o diploma, não é a competência técnica que eles têm. Nenhuma pessoa hoje, na verdade, será capaz de se destacar e de alcançar o topo
do topo somente pela competência técnica. Porque hoje, a dinâmica do mundo hoje exige outras habilidades tão importantes quanto o rótulo profissional, aquele rótulo profissional mecanizado. E aí eu trago esse assunto, eu falo sobre isso, eu abordo esse tema no meu Instagram diariamente. Então, eu te aconselho, se você se interessou por esse assunto, me seguir, porque no Story eu tô constantemente batendo nessa tecla e trazendo dicas para vocês, trazendo um conhecimento prático para o dia a dia. Bom, por esse vídeo é só. Eu espero que ele tenha sido útil, eu espero que ele tenha começado a abrir a sua mente quanto a como você se situar hoje nesse mercado de trabalho, principalmente dentro das redes sociais, dentro das mídias digitais, para você ser capaz de engajar um determinado tipo de audiência e ser visto como alguém único e autêntico para essa audiência. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui e segue o canal para acompanhar os próximos vídeos que eu vou produzir. Eu te vejo no próximo vídeo.